Tenho certeza que você já sonhou em ser jogador de futebol. E se não sonhou, conhece pelo menos 10 pessoas que têm esse mesmo sonho. Imagina que você, na verdade, nasceu no Uruguai e pratica rugby. Você tá se destacando na faculdade e o time tá indo tão bem que uma equipe do Chile decide chamar vocês para uma partida na casa deles. É claro que você e todos do time se animam não só com a partida internacional, mas com a viagem entre amigos. Entram no avião cheios de sonhos, desejos e mentalizando o adversário chileno. Mas o que a história não deixa esquecer é que no dia 13 de outubro de 1972, os adversários foram outros. A fome, o frio, o medo e absolutamente todos os limites que o ser humano pode enfrentar. Essa é a história absurda de como 16 pessoas conseguiram sobreviver a um acidente de avião em um dos lugares mais desumanos do mundo, a cruel Cordilheira dos Andes. Em outubro de 1972, a oportunidade de uma viagem surgiu para o jovem time uruguaio de rugby. Com o objetivo de deixar a viagem mais barata, algumas pessoas levaram amigos e familiares. Na época, viajar era extremamente difícil, então quando eles receberam essa proposta de viajar, fazendo o esporte que amavam, não podiam recusar. Eles queriam não só jogar, mas se divertir como qualquer outra pessoa viajando. Eles queriam comprar roupas novas, sair com garotas diferentes, conhecer uma nova cultura. Segundo Carlos Paes, que é um dos sobreviventes, eles se sentiam os reis do mundo. Eram 40 passageiros e 5 pessoas da tripulação. No dia 12 de outubro de 1972, o avião partiu. As condições climáticas não eram muito boas, então eles precisaram fazer uma parada em Mendoza, na Argentina. No dia seguinte, o avião decolou rumo ao Chile. Eles começaram a cruzar a cordilheira e alguns minutos depois, um tripulante disse que eles passariam por uma turbulência, o que é normal para a região. Isso acontece por causa do relevo montanhoso, como se fosse um carro passando por uma estrada esburacada. Uma rajada de ar fez o avião cair 600 metros de uma vez só. Eles eram jovens e inocentes e acharam aquilo divertido, então gritaram "Olé!", mas o que aconteceu depois mudaria tudo. Uma segunda rajada de ar transformou a animação em medo. Eles ouviram o motor acelerando e um golpe extremamente forte quando a asa do avião colidiu com a montanha. O avião se partiu em dois, matando várias pessoas instantaneamente. A parte da frente deslizou um monte sosneado como se fosse um esqui extremamente rápido. E isso aconteceu por 2 quilômetros. O que derrubou o avião não foi a turbulência, e sim um erro humano do experiente piloto. O clima, apesar de estar melhor do que o dia anterior, não estava bom. O céu estava muito nublado e não dava para ver muita coisa. Por isso, para se localizarem, os pilotos usaram o tempo de viagem e acharam que já era hora de descer. O que eles não sabiam é que por causa do forte vento contra, o avião estava mais lento e eles ainda não tinham passado pela cordilheira. O corpo humano consegue sobreviver 4 dias sem água e cerca de 30 dias sem comida. Demorou um tempo para entender o que estava acontecendo. Todos os assentos tinham ido para a parte da frente do avião, e as pessoas que não voaram com a colisão ficaram presas entre as peças de metal, rodeados de neve a menos 25 graus. Dos 45, após a primeira noite, 28 pessoas sobreviveram. Esse não era um avião comercial normal, e sim militar. Por isso, além de ser menor, não levava nem comida nem suprimentos. Tudo que eles tinham para se alimentar eram alguns chocolates e suprimentos que as pessoas levavam na mala, como uma lata de sardinha que eles distribuíram entre as 28 pessoas. Nesse mesmo dia, eles viram 2 aviões passando pelas cabeças deles e eles sabiam que eram aviões de busca. A fuselagem do avião era branca e, por isso, mesmo passando pelo local várias vezes, ninguém conseguiu ver o avião no meio da neve. Eles encontraram um pequeno rádio que ainda funcionava e por isso eles conseguiam escutar notícias sobre o acidente. Isso criou a falsa esperança de que eles estavam próximos de ser resgatados. Porém, no 10º dia, Gustavo Zerbino ouviu a notícia de que as buscas tinham sido encerradas. Mas por quê? Por que desistiram de salvar tantas pessoas que estavam morrendo de fome e de frio? Essa não foi a primeira vez que um avião caiu na cordilheira. Outros acidentes parecidos já tinham acontecido, mas ninguém sobreviveu. Considerando que as buscas aconteceram por 10 dias seguidos e que o território era muito grande, acharam que era impossível alguém ter sobrevivido por tanto tempo. A ideia então seria voltar no fim de fevereiro, quando a neve derretesse, para buscar os restos mortais. Mas o impossível aconteceu. Foi nesse momento que a atitude deles mudou. Eles pararam de esperar que a ajuda chegasse e começaram a fazer os próprios recursos. A sensação é que eles precisariam fazer alguma coisa e escrever a própria história, porque o mundo inteiro tinha abandonado eles. A partir desse momento, eles precisaram desenvolver uma estratégia para sobreviver, e cada um tinha uma função nessa sociedade que durou 2 meses. Roberto Canessa, Gustavo Zerbino e Diego Storm estavam no 1º ano de medicina, e mesmo assim assumiram os papéis de médicos nessa sociedade. O estudante de engenharia Roy Harley não só conseguiu arrumar o rádio, mas também tirou todos os assentos do avião e transformou ele em um abrigo. O risco de eles morrerem congelados era real, e por isso ter o avião como abrigo foi muito importante. O Adolf Strauss assumiu o papel de inventor. Ele inventou uma maneira de se cobrir que também protegia eles do frio, usando o material isolante do avião. Ele também criou botas com os assentos do avião, o que permitia que eles andassem na neve e fizessem pequenas expedições.
Por causa disso, eles conseguiram encontrar novas malas e mais tarde a cauda do avião, com a bateria que poderia ligar o rádio de comunicação. Outro mecanismo foi que permitiu que eles não morressem de sede, derretendo gelo usando partes da lataria com o reflexo do sol. Aquele grupo, que já era próximo porque era constituído de amigos, agora virou uma família. Mas uma coisa assombrava todos: o estômago deles doía de fome. Eles disseram que a sensação de não comer por dias é diferente de, por exemplo, querer comer um sanduíche ou almoçar. Você só sabe que se não se alimentar, a sua vida vai acabar ali. E essa dor era insuportável. Mesmo sem conversar entre eles, a mesma ideia surgiu na cabeça de todos. A comida já tinha acabado há dias, o corpo deles já não aguentava mais e eles não tinham perspectiva nenhuma de sair dali. Foi aí que o primeiro comentário foi feito em voz alta. O Carlitos disse pro Nando Parrado que o lugar que eles guardavam a comida estava vazio, e a resposta dele foi: Carlos, eu como piloto. Foi nesse momento que todos perceberam que estavam pensando na mesma coisa, mas ninguém tinha coragem de falar. A primeira coisa que eles fizeram foi um pacto. Se algum deles morresse, os outros tinham autorização para se alimentar desses corpos. A segunda coisa que eles fizeram foi atribuir o papel de separar e preparar esses corpos aos médicos. Assim, ninguém saberia quem estava sendo consumido nem como isso aconteceu. Essa foi a única forma de garantir o que eles chamam do direito mais sagrado de todos: viver. Eles cortaram os pedaços na finura de palitos de fósforo e deixaram essa carne secar no sol. Todos os sobreviventes eram católicos e eles tinham muito medo que aquilo fosse pecado, mas acreditavam que seria um pecado ainda maior desistir de lutar para viver. Com 16 dias do acidente, no dia 29 de outubro, as coisas pareciam estar funcionando na medida do possível. Cada um estava exercendo seu papel, eles estavam minimamente protegidos do frio e se alimentando. Porém, tudo mudou quando às 3 da tarde eles ouviram um barulho. Parecia uma tropa de cavalos que descia a montanha muito rápido. Tudo ficou escuro e frio. Era uma avalanche e ela tinha invadido e soterrado a única coisa que estava ajudando na sobrevivência deles. Era a primeira vez de muitas dessas pessoas vendo neve, e ali estavam eles, soterrados. Só 3 deles conseguiram ficar com a cabeça para fora e sair dali, cavando desesperadamente para tirar os outros da neve. A avalanche matou mais 8 pessoas e eles ficaram 3 dias enterrados. Em novembro, Nando, Roberto e Vicentim saem em uma expedição de 3 dias. Eles voltam com a notícia de que encontraram a cauda do avião. Só que, infelizmente, ao tentar ligar o rádio com a bateria do avião, a única possibilidade de comunicação deles acabou com um curto-circuito. Apesar dessa decepção, eles encontraram alguns agasalhos, 131 pacotes de cigarro e alguns chocolates. O cigarro tinha um papel muito importante na sobrevivência deles, porque além de deixar eles aquecidos, serviam como alimento. Javier Metol trabalhava numa empresa de cigarros e levou muitos para a viagem, porque o Chile estava com escassez do produto e ele estava pensando em abrir um negócio por aqui. O tempo foi passando até que 60 dias se completaram desde que o avião caiu. Foi nesse dia que Parrado, Canessa e Vicentim, depois de muitos dias de preparo, saíram para outra expedição, a mais longa de todas, decididos a mudar essa história. O Nando tinha perdido sua mãe e irmã no acidente, e antes de sair, ele deu autorização para, caso ele não voltasse, que os amigos consumissem o corpo delas. Eles contam essa atitude como uma das mais bonitas e corajosas desse tempo que eles passaram nos Andes. Os que ficaram viam os amigos se tornando pontinhos menores e menores na montanha, até que no terceiro dia viram um desses pontinhos voltar. Eles já estavam tão acostumados com as notícias ruins que acreditaram que os outros 2 já tinham morrido. Mas não. Quando encontraram com o Vicentim, ele disse que os outros 2 chegaram até o topo da montanha e, ao invés de ver a natureza do Chile como eles imaginavam, eles viram mais e mais montanhas cheias de neve. Eles estavam muito mais longe do Chile do que eles imaginavam. Viajar para o leste em direção à Argentina era muito mais perto e mais rápido, mas eles não sabiam disso, então mantiveram o plano inicial. Parrado e Canessa tomaram a decisão de ficar com a comida e roupas do Vicentim e continuarem a viagem sozinhos, mesmo que isso demorasse muito. E essa decisão salvou a vida de todos. 10 dias após a saída deles, sem nenhuma notícia, os que ficaram no avião já pareciam ter perdido as esperanças. De repente, sem nenhuma explicação, mais de um deles sentiu que alguma coisa tinha mudado, e eles resolveram ligar o rádio. A primeira notícia que eles escutaram dizia avião uruguaio, e depois a voz do embaixador uruguaio dizendo: "Senhores, devo dizer que é oficial. Parrado e Canessa foram encontrados." No momento em que eles escutaram esses 2 nomes da rádio, eles sabiam que era o final daquela luta, daquele sofrimento e principalmente o começo da liberdade. Parrado e Canessa caminharam um total de 61 quilômetros para buscar ajuda. Eles encontraram Sérgio Catalán, que finalmente tirou eles daquela situação. O Canessa perdeu metade do seu peso corporal, sendo encontrado com apenas 44 quilos. O embaixador disse também que helicópteros buscariam os 2 para que eles guiassem o caminho até a montanha. Os que esperavam no avião choraram, comemoraram, se abraçaram, fizeram as barbas, pentearam os cabelos e finalmente sentaram para esperar os helicópteros. No dia 22 de dezembro, 72 dias depois do acidente, eles foram resgatados. Esse resgate durou um total de 2 dias, já que as 16 pessoas que sobreviveram não caberiam em um helicóptero só.
Uma parte deles voou, enquanto a outra metade foi assistida por uma equipe médica. Eles foram levados para o hospital e, além da desnutrição, precisaram ser tratados de doenças causadas pela altitude, desidratação, queimaduras de frio e ossos fraturados. Porém, apesar do alívio, eles ainda passaram por muitas complicações depois disso. A partir do momento em que a imprensa escutou sobre o que tinha acontecido, eles questionaram o que essas pessoas fizeram para sobreviver. No começo, eles disseram que se alimentaram de neve, plantas e cascas de árvore, mas ninguém acreditou. Depois de muita pressão, eles assumiram que comeram carne humana, mas muitos programas de TV e jornais julgaram essa atitude. Ficou comprovado que essa foi a única alternativa que eles tinham para sobreviver. E a própria Igreja Católica se manifestou a favor, dizendo que eles fizeram o necessário para lutar pela vida. Sobre os corpos que ficaram no local, muita gente acredita que depois de um tempo eles foram resgatados, mas não foi isso que aconteceu. Foi feito um enterro coletivo próximo de onde aconteceu o acidente, mas num local sem risco de avalanches. A questão é que os familiares e amigos não puderam acompanhar esse sepultamento. O pai de uma das vítimas não queria que seu filho fosse enterrado lá, e por isso fez uma expedição para resgatar seus restos mortais. Ele foi detido por roubo de sepultura, mas não ficou preso e conseguiu enterrar o seu filho na cidade natal. A sobrevivência dessas pessoas ficou conhecida como o Milagre dos Andes e é até hoje um dos casos mais impressionantes de luta pela sobrevivência. Todas as dificuldades enfrentadas beiravam o limite do suportável pelo ser humano, e a quantidade de sobreviventes também é incrível. O que se acreditava ser o limite foi completamente ignorado por eles, e o impossível se tornou possível.